Essa é a melhor maneira para você fazer torta de liquidificador aí na sua casa. Vamos lá para o passo a passo? Vamos. No liquidificador, adicione 3 ovos. E eu quebro um de cada vez, porque se algum estiver estragado, eu não perco os outros ovos. 100 ml de óleo. E fala aqui para mim nos comentários, de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. 300 ml de leite. Essa receita parece simples, mas eu vou te provar que ela é uma das queridinhas das festas em família. Eu vou usar um sachê de milho, 170 gramas. A metade do sachê eu vou colocar aqui no liquidificador e a outra metade eu vou usar no recheio. Eu não vou usar o caldo da conserva, tá bom? Também vou adicionar aqui no liquidificador meia cebola. Essa torta de liquidificador qualquer pessoa consegue fazer. E há quem diga que a torta pega marido. Oba! Ah, você fica todo empolgadinho, né? Lógico, Você sabe que ama essa receita, né? É, por isso que você chegou cedinho hoje. Lógico, já pegou o marido, ó. Meia colher de sobremesa de sal. Você tem que aprender a fazer uma pega esposa. É, né? Fala aqui pra mim nos comentários se você conhece alguma receita de torta do tipo pega esposa. Ai, ai, viu? Agora eu vou bater. E o divertido dessa receita é que você pode usar o que você tem aí na sua geladeira. Aqui eu tenho peito de frango assado que sobrou do almoço. Aproximadamente 200 gramas de peito de frango. Meio sachê do milho, eu escorri o caldo. 150 gramas de presunto, um tomate e 10 azeitonas. Aqui você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Se você quiser fazer vegetariano, até aquela seleta de legumes você pode colocar aqui. E falar em legumes, essa semana o quilo da batata estava R$14,90. Você disse que baixou um pouco, você viu de quanto? Eu vendi R$12 o pratinho. R$12? Com 3 batatas. É nada, você tá brincando. R$12 um pratinho com 3 batatas. Eu falei, piada. Fala aqui pra gente nos comentários se na sua cidade a batata também está sendo vendida nos pratinhos a preço de ouro. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela com manteiga. E depois vou passar um pouco de farinha de trigo. Gente, que cheiro maravilhoso! E uma dica para você escrever no seu caderninho é que você não precisa coar o caldo por conta do milho. Eu vou adicionar aqui no liquidificador uma xícara de farinha de trigo sem fermento. E o tamanho dessa xícara é de 150 ml. Agora eu vou bater e tem que ser assim aos poucos. Pronto, misturou tudo. Agora eu vou adicionar uma xícara de amido de milho. É a famosa maisena, né? Isso. E o segredo dessa receita, que muita gente não conta, é que você não pode bater por muito tempo a farinha de trigo no liquidificador. Percebeu que já misturou, pode parar. Então escreva aí no seu caderninho, 2,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento e 1 xícara de amido de milho. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo. É uma torta de liquidificador maravilhosa, muito fácil de fazer. Agora eu vou adicionar 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. Você tem que colocar o fermento no final, tá bom? Agora eu vou bater. Aqui é o famoso pó royal, né? Isso, ele mesmo. Sua avó chamava como? Pó. Chamava de pó royal. Se eu falasse pra ela que era fermento em pó químico, ela dava um treco. Misturou, pronto. Olha a textura. É uma textura de uma vitamina bem grossinha. E você vai se surpreender com o sabor dessa massa. Tem um sabor incrível. Hoje eu vou fazer um desafio aqui com você. Eu quero que você me diga qual foi o ingrediente que você viu e eu não coloquei na receita. Esse ingrediente ele está servindo apenas para um detalhe.
E no final do vídeo eu vou revelar qual foi o ingrediente secreto. Não vale para o final do vídeo para escrever, viu? Eu confio em você. Escreve nos comentários antes de ver o final do vídeo. A massa derrete na boca. Você vai querer fazer todos os dias. É só colocar tudo no liquidificador e você já vai ter uma massa perfeita. E para finalizar, eu vou usar 200 gramas de queijo mussarela, um tomate, e eu cortei em cubos, e uma porção de salsinha. Eu vou colocar aqui na vasilha e vou misturar para que fique tudo uniforme. Você vai colocar o recheio de sua preferência e depois você vai fazer uma misturinha como essa daqui. Tomate, salsinha e queijo mussarela. É isso aqui que vai dar um toque todo especial na finalização. Você vai se surpreender com o sabor dessa torta de liquidificador. Você nunca mais vai querer fazer de outro jeito. Depois que aprendi a fazer assim, todos da família amam. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E no meu forno o tempo vai ser de 25 minutos. Ou até que eu perceba que toda a beiradinha aqui da massa, olha só, esteja dourada. Gente do céu, que cheiro maravilhoso! Eu sempre falo aqui no canal, deixa esfriar um pouco. Mas a torta de liquidificador, eu gosto de comer ela quente. Vou cortar um pedaço aqui. Tá linda e cheirosa. É uma massa leve, com um sabor maravilhoso, sabor de milho. A construção de sabores deixa essa massa maravilhosa. Que cheiro maravilhoso! Vamos experimentar? Vamos. Olha. Nossa. Minha água já encheu de boca. Gente do céu. Que sabor maravilhoso. Sério. Quer produção? Com certeza. Que delícia. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Olha só. Te espero nos comentários. Dá mais um pedacinho?